vejo o Rio de Janeiro. É um clichê? Mas os clichês são clichês por uma razão. Porque as homenagens ao Rio de Janeiro são muitas, todas elas conhecidíssimas e todas elas maravilhosas como a cidade. Porque hoje é aniversário de 458 anos da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, Rio. A nossa maior vitrine, a nossa maior peça de propaganda lá fora e uma das maiores maravilhas já criadas por Deus. Não só a beleza da cidade, mas também a beleza de seus moradores, a inteligência, a sagacidade, o próprio humor sacana do carioca são coisas que me encantam demais, viu, gente? É. Falando do fundo do coração. Eles são marrentos, né? Eu Marrentos, mas de um jeito bom. É aquela coisa assim de personalidade, de se colocar. Só quando usou a paulista que a gente não gosta, meu. Até não isso sei eu por gosto. que eles... Ah, porque você é mineiro, né? Eu sou paulista. Eu sou um paulistano. Morei aqui desde o primeiro dia da minha vida. Mineiro, eu sou no RG. Eu reivindico dupla naturalidade. Mas... A gente ama o Rio. Sou um paulistano de coração, mas lamento nunca ter tido a oportunidade de morar no Rio de Janeiro para entender melhor a cidade. Gosto demais do Rio de Janeiro. Sabe que eu passei uns meses morando no Rio, tempos passados, né? Outros relacionamentos e tudo mais. E eu tinha um pouco de vergonha de falar por causa do meu sotaque. Porque assim, ok, tudo bem. Quando você chega num lugar, por favor, ou por favor, a pessoa já te olha e fala assim, paulista. Porque eles têm mania de sacanear paulista, né? É engraçado. Por que será, né? E eu me senti um pouco inibida, sabia? Então eu acabei passando o tempo muito sozinha, porque eu tinha vergonha de falar e o meu sotaque sair desse jeito e ser sacaneada pelos cariocas. Parabéns ao Rio de Janeiro. Você sabe que eu tinha um programa um tempo atrás na Rádio Bandeirantes, chamava Sem Pauta, um programa de entrevistas. Aliás, muito bacaninha. E um dos apresentadores era o Roman Laurito. O Roman, como eu, é alguém que cresceu numa cidade que não era dele, mas acabou sendo. Ele é portenho, é argentino, mas cresceu no Rio de Janeiro. Então ele fala carioquês, né? Fluente. E a gente estava entrevistando um dos personagens do Hermes e Renato, o Adriano, que é o Joselito. E o Joselito é super carioca, né? Ele é. E aí a gente tava falando do Bossa, que é um outro personagem, que o Bossa é um paulista bem babaca, né? É o estereótipo. O estereótipo e tal. Ele. E aí o Roman vira pra mim e fala, Mega, não fica chateado, mas cara... você. Não, aí também não, né? Aí eu ficaria chateado. Mas ele falou, é exatamente assim que a gente enxerga o paulista. Então, em outras palavras, aquele meme. Parabéns ao Rio de Janeiro, 458 anos. Vamos nessa? Saudade do Rio de Janeiro, hein, gente? Porque a gente tava lá no aniversário de 17 anos da Band News FM, daqui a pouquinho completa um ano que a gente tava juntos no Rio de Janeiro, recebendo um carinho tão grande do nosso ouvinte do Rio. Então hoje um beijo muito especial, um bom dia muito especial para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro que nos acompanham, nos prestigiam tanto. É uma audiência muito especial, um carinho muito especial que a gente recebe, que a gente tem pelo ouvinte do Rio de Janeiro e por essa cidade lindíssima. Tô morrendo de saudade mesmo, porque a última vez que eu estive no Rio foi exatamente quando nós estivemos juntos, né, no Rio de Janeiro. E foi uma delícia, né? Foi muito bom. No aniversário da Band News? Foi no aniversário de 17 anos da Band News FM, maio do ano passado. Então daqui a pouquinho completa no Cristo um não, no Pão de Açúcar, foi legal demais. Bom, maio tá aí de novo, né? E aí, quem sabe a gente não faz um giro. Passaremos, né? Um giro, não só pelo Rio, de repente, né? Vamos ver. Tem um abraço especial pra algum português, assim, que mora no Rio de Janeiro? Então, já que a gente falou do Rio de Janeiro, quero mandar também aquele meu abraço, ó. Todo especial pro VP e a torcida do Flamengo. Pessoal no Nordeste diz... vai mexer com quem tá quieto. Pessoal no Nordeste diz assim, ó, um cheiro pra você. Rapaz, a praga de corintiano pega mesmo, né? Eu avisei, vem mexer com a gente. Caramba, dá nisso. Daqui a pouquinho será o nosso assunto final de ontem da Recopa Sul-Americana. Vamos nessa, todo mundo apresentado, todo mundo escalado, homenagens feitas, só falta ele, meu galo. A bateria. Com a volta da cobrança de impostos federais, a gasolina e o álcool ficam mais caros a partir de hoje. Ai, meu tanque vazio, esqueci ontem. Também. A gente noticiou tantas vezes, e filas e tudo mais,
passou. O anúncio foi feito ontem depois de muitas reuniões pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reoneração será de 47 centavos, no preço da gasolina e 2 centavos no do álcool. Mas o impacto na bomba será menor. A gente explica. O diesel continua sendo isento até o fim do ano. E para compensar a perda de arrecadação, o governo decidiu tributar a exportação de petróleo cru. E para compensar, segundo Fernando Haddad, o objetivo é recompor o orçamento da União. Agora dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós... Nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. Digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais. E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do produto interno bruto. Bom, a gente vai explicar aqui exatamente a composição desse preço e o que muda. Mas o que muda? Sobe a partir de hoje. Sobe em média, ou deve subir, 24 a 34 centavos, 25 a 34 centavos. Mas a realidade que a gente já vê nos postos é de mais do que isso. Mas vamos lá explicar a composição. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, a Petrobras anunciou que a partir de hoje o preço médio do litro da gasolina cai 3,9% nas refinarias, passa de R$ 3,31 para R$ 3,18, uma queda de 13 centavos. E assim, considerando a reoneração e a redução anunciada pela Petrobras, o impacto é de alta, só que uma alta menor do que a que era esperada. Impacto na bomba de 25 centavos. Esse cálculo é da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E leva em conta, por exemplo, que a gasolina vendida nos postos é uma mistura, né? 73% de gasolina, 27% de etanol. Isso daria um aumento de 34 centavos. Abatida a redução anunciada pela Petrobras, impacto final, como eu falei aqui, 25 centavos. Mas é isso, ontem mesmo, antes da reoneração, já tinha muito motorista fazendo fila em postos de combustíveis. Em alguns deles, o litro da gasolina já estava mais caro, mesmo com esse anúncio de redução feito pela Petrobras. A gente vai direto ao Rio de Janeiro. Priscila Xavier está conosco, vai trazer informações e um balanço do que tem falado os nossos ouvintes, né, sobre esse aumento já observado e já acima das previsões, né, Priscila? Bom dia. Exatamente, Carla. Bom dia para você, Sheila. Bom dia, Migalha, aos nossos ouvintes. E antes mesmo, né, desse anúncio oficial do governo federal sobre a reoneração dos combustíveis, os motoristas de diferentes estados já relatavam que a gasolina estava sendo vendida por um valor mais alto nos postos. Agora, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, esses valores foram observados bem maiores, né, do que nos postos do que na última semana. E essa alta aconteceu no mesmo dia em que a Petrobras anunciou a redução, que vocês estavam falando, a redução de 13 centavos no preço médio da gasolina nas distribuidoras, que passa de R$ 3,31 para R$ 3,18, essa medida que começa a valer a partir de agora. O aumento foi de 77 centavos, passou para esses 89 aí de ontem para hoje, sem nenhum tipo de explicação. O mais engraçado é que aqui em Contagem parece que todos os postos têm um dono só, porque é automático. Agora eu parei para abastecer, já está 4,39. Já reajustaram, quer dizer, muito complicado, né? Eles não aguardam nem a decisão do governo e por conta própria eles já efetuam o aumento para a população, né? A gente até recebeu mensagem aqui agora há pouco de um ouvinte na Band News FM Rio, que ele disse que observou esse aumento ontem em um dos postos onde ele abastece e hoje pela manhã ele passou novamente por lá e tinha já um novo reajuste. Então os ouvintes estão comentando também muito sobre isso. Agora o presidente da Sincopetro, que representa os postos de São Paulo, o José Alberto Paiva Gouveia, ele afirma que não observou um movimento generalizado de aumento nos preços e que os varejistas podem estar se preparando também para comprar um combustível com um preço futuro. Fazendo o que a gente chama de uma proteção de capital de giro. Porque ele sabe que o que ele vender hoje mais barato, ele amanhã não vai conseguir comprar a mesma quantidade. Então isso é um modo de trabalhar de que cada posto pode fazer isso, porque tem um mercado totalmente liberado e ele toma a sua decisão. É isso que pode estar acontecendo.
E aí, nos cálculos, né, da Sincopetro, o sindicato estima que o aumento da gasolina das bombas seja aí por volta de 34 centavos. Pois é, Priscila, mas estou vendo aqui, monitorando as mensagens que vão chegando com os nossos ouvintes. Já tem, é claro, né? E como você trouxe aí também alguns dos ouvintes que falaram com a nossa reportagem, já acima dos 25 centavos, acima desses 34 centavos também. A margem seria mais ou menos essa, né, do aumento, entre 25 e 34 centavos. Tem uma galera escrevendo para cá, São Paulo, Curitiba, de Brasília, né, falando de aumentos acima disso. O pessoal falando, aumentou 49 centavos aqui em São Paulo e tal. Então, aumentos bem expressivos. Ó, em Salvador, 55 centavos. Acabou de chegar essa mensagem aqui do Johnny Souza, que escreveu pra gente. O parente dele aqui, o Guilherme de Souza, diz que em Santo André, Grande São Paulo, aumentou R$1. R$1? É depoimento É muita do nosso cara de ouvinte. pau, né, gente? R$1, a conta não fecha. Ele escreve aqui, não fecha mesmo. Que isso? Não faz sentido. Bom dia, Sheila, Carla Megali. Em Fortaleza, gasolina R$5,99. Mas não fala exatamente de quanto aumento, mas está acima do praticado normalmente. Mais aumentos aqui, R$4,69 em São Paulo. Sim, R$1, é isso mesmo, em alguns lugares de São Paulo. Maurício, taxista de Salvador, alô Bahia. Ele também diz que passou ali já por uns 10 postos de gasolina, combustível a R$5,54 e ainda não teve aumento. R$5,54 ainda não teve o aumento. Gente. Caramba. Uhum. Olha, prepara, viu? Com aumento de R$1, você imagina, um tanque de... Esses dias a gente falou... 30, 40 ali. 40 litros, R$40 a mais. Você É. tá falando aí de R$100 a mais por mês. Se você não for um motorista de Uber, um táxi, taxista. etc. Isso aí vai dar R$600 no mês, de repente. Alguém que circule normalmente, né? Trabalho para casa para trabalho, R$100 a mais. Não é pouca coisa. Valeu, Priscila. Obrigada pelas informações. Seguimos circulando do Rio de Janeiro para São Paulo, onde de algum lugar da cidade, de um posto de gasolina, fala o nosso Lucas Josino. Os preços já aumentaram por aí, Luquinha? Bom dia. Conheço aí a ZL. ZL já aumentaram e aumentaram bem, viu, Megali? Bom dia para você, para Carla, Sheila, para todos os nossos ouvintes. R$5,49 o litro da gasolina. E hoje pela manhã já alteraram todo o letreiro, colocaram 50 centavos a mais. Ontem estava R$4,99 e agora R$5,49, 50 centavos. Eu percorri vários postos aqui na Radial Leste, a gente fala ao vivo do Tatuapé, e a maioria já teve esse reajuste. Pelo que eu percebi, entre 35 e 50 centavos na gasolina. No etanol aqui, 20 centavos de reajuste, R$3,99. Antes estava R$3,79, 20 centavos. Também vários postos entre 15 e 20 centavos. Teve um reajuste acima dessa conta que a gente fez aí em relação a essa volta dos impostos federais sobre os combustíveis e também essa redução da Petrobras anunciada ontem. Isso está dando muita dor de cabeça em muitos motoristas aqui em São Paulo que estão perguntando para a gente o que fazer. Bom, a nossa dica é o seguinte: vá no posto que você abastece, anota lá quanto está, pesquisa, mas é importante que se abasteça hoje ainda nos lugares que não se houve o reajuste. Até porque em alguns postos, por exemplo, que a gente foi, e os postos disseram que ainda não fizeram esse reajuste porque não atualizaram o combustível, ou seja, o estoque ainda é o antigo. Então o estoque antigo ainda dá para abastecer mais barato. Agora nos lugares onde já mudaram o estoque, ou a partir do momento em que anunciaram essa volta do imposto, o dono do posto já foi lá e subiu, a gente já consegue perceber que aí está mais caro mesmo. E quase todos os postos aqui em São Paulo já reajustaram o valor da gasolina para cima. E aí depende de cada posto. Esse reajuste aqui foi de 50 centavos e muitos motoristas estão reclamando, viu, Megali? Com razão, com razão. Obrigado, Luquinha. Valeu, Sabe até por mais. que eu conheço esse local aí onde está Lucas Josino? E vira e mexe, ele entra desse ponto porque é mais próximo do ponto de partida dele, que é da casa dele, para gastar menos combustível, né, gente? A gente tem que otimizar os recursos nesse momento de alta aí, Lucas, não é verdade? Tô certo? Tô certo ou tô errado? Já diria senhorzinho Malta. Olha, você tá certa, mas também tá um pouquinho errada, viu, Ah lá. cara? É o seguinte, eu moro em Itaquera e esse posto aqui fica no Tatuapé. Não é qualquer posto que a gente pode ir, não. Porque às vezes chega lá a equipe de reportagem e os caras expulsam a gente. Aqui o dono é parceiro. Então, ainda mais quando você vai lá para denunciar que aumentou acima do que era esperado, do que era previsto. O Tatuapé, para quem não conhece, é Zona Leste Nutella. O Lucas Ah, mora... mas Vegalho, o pessoal vai ficar bravo com você. Não, mas veja, eu também moro no bairro Nutella. Eu moro na Vila Leopoldina, é Lapa Nutella.
E o Itaquera é Itaquera Zona Leste bem raiz. é. Ali é a raiz mesmo, de onde vem o Lucas Josino. Valeu, Luquinha. Migalha, Diga. aqui é a Zona Sul da Zona Leste. A Zona Sul da Zona É Leste, isso, boa. exatamente. O importante Aliás, é é um isso, bairro você legal pra conhecer caramba. o dono do posto, né? Um bairro- Você saber quem Saber tem posto. Exato, É, exato. É exatamente. importante saber quem é o dono do posto. Beijo, Lucas, bom trabalho. Bom, na mesma coletiva, assim foi o Luquinha, na mesma coletiva do anúncio da reoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida pode contribuir para a queda da inflação e, consequentemente, para a redução da taxa básica de juros definida pelo Banco Central. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para redução, para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Em entrevista ao programa Roda Viva, também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir que são impopulares, que são equivocadas, mas não. Da perspectiva do Banco Central, isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros. E isso abre espaço, um espaço absolutamente necessário para a gente começar a reduzir taxa de juros, sem o que nós vamos prejudicar emprego, nós vamos prejudicar crescimento, nós vamos prejudicar reajustes salariais, nós vamos prejudicar tudo o que a gente quer promover. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, é claro, nesta manhã. Espaço aberto para você seguir participando. São dezenas e dezenas de mensagens aqui dos nossos ouvintes. A gente vai falar disso nacionalmente, é claro, também nas nossas praças, nas nossas programações locais. Obrigada pelas participações todas. Pode contar aí como é que está o preço do combustível no posto aí perto da sua casa, no seu trajeto, no seu caminho. Pode mandar mensagem no 11 999-592-100, 11 999-592-100, e aí a gente vai lendo aqui e registrando no ar ao longo da manhã, tá bom? Temos mais um bairro em que eu não posso pisar, Sheila. Tatuapé. Exato. Não, eu acho assim, o Megali... Tem um tabuleiro de war, os Isso. lugares em que eu não posso mais ir. Tendo a possibilidade de fazer novos amigos, ele faz novos inimigos. É Mas, isso. gente, o Tatuapé, vocês não acham que é, que é uma Zona Leste Nutella? Tatuapé é demais, cara. Exatamente, eu tenho feito meu tratamento exatamente. dentário Legal. lá. É Eu um tenho bairro ido pelo menos uma vez por É um semana. bairro maneiro pra caramba. Cara, é muito legal. São características diferentes dos bairros, mas o Tatuapé é incrível. Claro, é um bairro É muito eu tô legal. falando, eu também moro na Lapa Nutella, que é a Vila Leopoldina. Então, eu já morei na Lapa Raiz, hoje eu moro na Lapa Nutella. Isso não é uma ofensa. Nutella meu ovo, aqui é um bairro emergente. Diz um ouvinte, né? Como queríamos demonstrar. Isso encarem como um elogio, gente. É. Vamos nessa? Tá, vamos mudar de assunto. Comandante do Exército Tomás Paiva afirma que as declarações sobre a vitória de Lula nas eleições de 2022 buscavam pacificar os quartéis e não devem ser analisadas fora de contexto. Em um áudio vazado no dia 18 de janeiro, 3 dias antes de assumir o posto, o general falou a oficiais do Comando Militar do Sudeste que o resultado nas urnas era indesejado. Mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. E descartou qualquer tipo de fraude. Aí nós tivemos o segundo turno das eleições. O Lula ganhou 60 milhões de votos. O Bolsonaro teve mais votos nessa eleição do que ele teve na outra. A diferença nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas aí o cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização. Constatou-se fraude? Não. Não. E criticou os atos do dia 8 de janeiro. Imagina se a gente tivesse... Opa, peraí. É isso aqui, ó. A gente teve aquele evento, que é um evento, vamos falar aqui, inaceitável, qualquer um de nós, inaceitável, em qualquer circunstância, condenável, tá? Vandalismo, projetou a imagem negativa do Brasil no mundo. Ontem, Tomás Paiva conversou por telefone com o ministro da Defesa, José Múcio, que, segundo interlocutores, classificou a fala do general como legalista
mas deixou claro que discursos internos sempre terão frases pinçadas que podem ter repercussões ruins. O presidente Lula não se manifestou e os áudios foram divulgados pelo podcast Roteirices. Mais 173 envolvidos nos atos de 8 de janeiro são soltos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Fala aí, Thalita Almeida. As 173 pessoas envolvidas nos ataques em Brasília em 8 de janeiro e que foram liberadas pelo Supremo Tribunal Federal não poderão usar redes sociais, terão o passaporte cancelado e o porte de arma suspenso. A autorização de liberação foi dada ontem pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, o grupo deverá retornar às cidades de origem, mas será monitorado por tornozeleiras eletrônicas. Ao tomar a decisão, ele alegou que alguns suspeitos têm problemas de saúde ou filhos menores de idade, além de a maioria ser réu primário. As investigações também apontaram que eles não agiram como financiadores ou executores dos crimes. Dos 1.400 presos inicialmente, 603 já foram liberados. Moradores de São Sebastião, no litoral de São Paulo, voltam a sofrer com as chuvas. Ontem, um novo temporal derrubou árvores, causou novos deslizamentos. Estava assistindo as imagens dos bombeiros que foram até aquele ponto da Baleia Verde e eles ficaram ilhados, né, em determinado momento, porque a lama, assim como em Brumadinho, não havia firmeza para pisar. Então eles se afundavam na lama ali, nem mesmo o helicóptero que transportou esses bombeiros até esse ponto aí da Baleia Verde, não conseguia um ponto de apoio ali para trazer de volta esses bombeiros. Situação muitíssimo complicada. A Elaine Freires tem mais informações a respeito também dessas buscas, né, pelo último desaparecido depois da chuva muito forte do Carnaval no litoral norte, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Carlinha. E as buscas por esse morador, esse caseiro de 52 anos, serão retomadas ainda nesta manhã, mas ontem realmente foi um susto muito grande no final da tarde, porque a chuva foi tão intensa novamente em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, a cidade mais castigada pelos temporais desde o dia 18 de fevereiro. Uma chuva muito intensa ainda cai na região. E aí 34 bombeiros não conseguiram deixar a área justamente onde faziam as buscas. Ficaram ilhados também 2 agentes da Defesa Civil, 2 moradores. Esse grupo foi resgatado com um helicóptero, porque de fato ficaram presos ali. O comando da aviação é que fez essas buscas ali com a aeronave, ninguém ficou ferido. Os trabalhos vão ser retomados ainda hoje, e essa forte chuva também foi observado, para quem nos acompanha nas redes sociais, pontos de alagamento novamente na Vila Saí, em Maresias. O tráfego em um trecho da rodovia Rio Santos foi suspenso ontem à noite, na altura do quilômetro 142, na praia de Toque-Toque, por causa de uma queda de árvore. Segundo o DR, uma retroescavadeira foi usada para desobstruir o trecho. No momento, o tráfego já flui naquelas condições pare e siga, né, porque há vários deslizamentos. Há várias áreas ainda em alerta. O motorista precisa redobrar a atenção se deixa essa região do litoral norte de São Paulo. Lembrando que as chuvas que caíram entre sábado, dia 18, e domingo, dia 19, no litoral paulista, foram as maiores registradas em 24 horas na história do país. De acordo com o levantamento do INMET, a tragédia deixou pelo menos 65 mortos. As chuvas ainda seguem em alerta em toda essa região, pelo menos até o final desta semana, Carla. Obrigada, Elaine, pelas informações. E hoje pela manhã os bombeiros atualizaram a condição de que as buscas foram temporariamente suspensas ali na região da Baleia Verde, porque há relatos de que esse homem de 52 anos, que está desaparecido ainda, não foi localizado, né, depois da chuva, que poderia estar soterrado nessa área, uma área de 5 casas ali que acabou sendo engolida pela lama, ele teria sido visto em outro ponto da cidade. Então, há agora a esperança de que ele esteja vivo, mas que não se comunicou com a família, com conhecidos e tudo mais. Apesar de toda a divulgação, né, desse desaparecimento dele, ele ainda não teria entrado em contato com as pessoas conhecidas. A gente torce para que esse homem esteja vivo e seja encontrado vivo. A chuva continua preocupando nessa e em outras regiões também. Ontem tivemos chuva muito forte também em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Região central foi uma das mais afetadas.
Temporal que alagou ruas, avenidas, derrubou árvores, provocou interdições, vários carros ilhados, uma creche chegou a ficar totalmente inundada. Durante o horário de aula, as crianças tiveram de ser colocadas em cima das mesas, todas passam bem, ninguém ficou ferido, ainda bem. Recebi muitas mensagens de ouvintes dessa área aí de São José dos Campos, a Aline Capella é uma delas. Ela mandou imagens, gente, do campus da Unifesp, que são essas imagens que a gente está exibindo agora na nossa live, e nas imagens dá para ver. Primeiro, do lado de fora, os carros com a água já chegando à altura do vidro, né? Subindo ali, já passando do meio da porta e chegando em direção já ao vidro dos carros. Água subindo, invadiu a área ali da Unifesp, do campus da Unifesp, e ela escreveu para cá, olha, muito triste, eu estou desolada, são equipamentos que impactam muito na pesquisa de vários professores aqui do campus, enfim, não foi a primeira vez. Muita destruição lá dentro, uma pena. Então tá aqui o relato da Aline, ficou muito triste, preocupada com o que aconteceu, com os estragos todos provocados ontem no campus da Unifesp, e foram muitos, né, nessa área de São José dos Campos, e aí cria a seguinte situação, também recebi mensagens ontem de ouvintes de Petrópolis, onde nem choveu tanto, pelos relatos que a gente tem da nossa reportagem, mas quando começou a chover, eu comecei a receber mensagens. As pessoas ficam desesperadas por causa do trauma, que é absolutamente compreensível. Né? E o mesmo acontece agora com a população de São Sebastião. Começa a chover, as pessoas já ficam desesperadas, apreensivas e sem saber exatamente o que fazer. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o juiz Marcelo Bretas, o principal símbolo, né, da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele foi o responsável, inclusive, pelo pedido de prisão de Sérgio Cabral. João Boeri tem mais informações. O Conselho Nacional de Justiça decide afastar o juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio das funções. Os conselheiros que formaram maioria também determinaram a instauração de processo administrativo disciplinar contra o magistrado para investigar supostas irregularidades na condução de processos da Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região disse que a juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo assume os processos de relatoria. Caso o afastamento passe de 5 dias, será designado um outro juiz para assumir a titularidade da vara até o término das investigações contra Bretas, que não tem prazo para acabar. O enviado especial para o clima dos Estados Unidos se encontra com Marina Silva e parlamentares em Brasília. Informação chegando com João Pedro Melo. No segundo dia de agendas oficiais no Brasil, o enviado especial para o clima da Casa Branca, John Kerry, fez um balanço sobre a visita que fez no Brasil ao longo dessa semana. Essa fala ocorreu logo após uma nova reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Questionado sobre possíveis valores de investimentos no Fundo Amazônia por parte dos Estados Unidos, John Kerry afirmou que as questões ainda estão sendo analisadas, mas que os valores finais devem girar em torno de 4 bilhões de dólares. O fato é que todas as reuniões da semana tiveram o objetivo de discutir 2 assuntos centrais, as questões climáticas e o combate ao desmatamento. A ideia foi de reforçar o que já foi dito no início do mês pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai investir financeiramente no Fundo Amazônia. Kerry teve uma série de reuniões com parlamentares, ministros e empresários para tratar de possíveis formas de cooperação para mitigar os efeitos do aquecimento global e até mesmo do desmatamento na Amazônia. A Agência Brasileira de Exportações suspende 3 vinícolas de promoções fora do país até que se apure exatamente a denúncia de trabalho análogo à escravidão na colheita de uva. Essa decisão da Apex vem depois de cerca de 200 trabalhadores, a maioria da Bahia, serem encontrados em situação de exploração no Rio Grande do Sul. Esse caso foi descoberto na semana passada em Bento Gonçalves. Aí ontem, quer passar raiva? É isso aqui. Quer ficar revoltado? É isso aqui sobre o que a gente vai falar. Um vereador de Caxias do Sul, um imbecil de um vereador, imbecil que é esse o nome, preconceituoso, defendeu a contratação de argentinos para evitar novos problemas trabalhistas. Quem vai contar os detalhes é o Jean Costa. O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, do Patriota, direcionou falas preconceituosas ao povo baiano ao comentar na tribuna da Câmara sobre os trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Ele disse para não contratar mais aquela gente lá de cima e ainda aconselhou os produtores a buscar alternativamente a mão de obra de argentinos. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema
problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, repudiou as falas do então vereador de Caxias do Sul. Mas que grande imbecil, né? Mas que Incompleto. Aliás, é impressionante como a gente tem vivido a era da... Eu não consigo pensar em outra palavra. Sinto muito que não é uma palavra bonita. A era da escrotidão. Onde ser assim virou bonito. Virou desejável, virou um sinônimo de autenticidade. É o que eu penso, e daí? É o que eu penso, e daí eu sou assim, eu sou autêntico, eu falo mesmo. Sendo que algumas coisas não deveriam ser faladas. Infelizmente, não tem como a gente evitar que elas sejam pensadas. Mas as pessoas passaram a se sentir muito à vontade para externar esse tipo de opinião, né? Que opinião não é, porque a gente está falando aqui de um crime não só de racismo, como de xenofobia. Preconceito de origem cabe na lei antirracismo também, né? Sim. Encaixa-se. A lei de antirracismo não serve apenas para a cor da pele. Dia desses, veio uma empresária aí que estava muito revoltada porque alguns de seus funcionários, ela era dona de uma loja, coisa assim, no Nordeste. Uma dondoca lá que estava muito revoltada porque alguns funcionários não apareceram para trabalhar na quarta-feira de cinzas. Parece que isso não foi pactuado de direito entre eles e os caras não apareceram. Ok, acho que ela tem razão de puxar a orelha, de descontar o ponto, sei lá. Né? Ninguém fica satisfeito quando o funcionário não vai trabalhar. Mas ela externou isso de uma maneira horrorosa. Horrorosa, por isso que essa gente vai ser pobre pra sempre, pobre não presta pra nada e coisas do tipo. E aí foi lá e gravou um vídeo depois que a repercussão ganhou o Brasil. Aí a gente imaginava, Sheila, que viria aquele pedido de desculpas bem pouco sincero, né? Se alguém se sentiu ofendido pelas minhas palavras. Minha frase foi tirada de contexto. Que nada. Eis aí a era da... Não vou repetir a palavra. Ela foi lá e falou, é isso aí mesmo, eu sou assim, eu sou autêntica, eu falo o que eu penso, eu não vou mudar. Ela se vê como uma grande heroína da autenticidade, da verdade. Né? Nessa era horrorosa em que a gente está vivendo. Esse vereador é um criminoso. E esperamos que seja tratado como tal. Na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues também se manifestou sobre as falas do vereador e as classificou como xenofóbicas e racistas. Nas redes sociais ele escreveu: é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala. Grande vereador, né? Que deve limpar a casa dele todos os dias, né? Deve ser ele que faz a limpeza da casa dele. Gente. Exato. Com o fim da coleta de informações pelo IBGE, os primeiros dados do Censo 2022 devem ser divulgados a partir de abril, mas ainda há recenseadores nas ruas. Fala, Daniel Henrique. 90% do território nacional já foi coberto pela coleta em larga escala do Censo Demográfico 2022, finalizada ontem. No entanto, como anunciado anteriormente pelo IBGE, os recenseadores seguem atuando no mês de março nos municípios onde a coleta não terminou a tempo e nos domicílios onde a pesquisa não foi feita, além da apuração dos dados. O levantamento final deve ser divulgado em abril. Dificuldades como falta de recursos e funcionários, assim como a recusa de uma parcela da população em responder às questões, precisaram ser enfrentadas pelo IBGE durante a coleta. O pai do menino que caiu da janela do apartamento e morreu no Rio de Janeiro contradiz a mãe da criança e diz que apenas atrasou para buscá-lo. A Gabriela Morgado conta os detalhes. O pai do menino que morreu ao cair da janela do prédio onde morava na zona norte do Rio disse em depoimento que não sabia que os filhos estavam sozinhos em casa. Segundo o portal G1, Stefan dos Santos Ventura disse à Polícia Civil que se atrasou para buscar os filhos, mas que acreditava que eles estavam com o primo maior de idade, Luiz Henrique da Silva Ramos. A mãe do menino, Jéssica da Silva Ramos, também disse em depoimento que deixou as crianças com o sobrinho.
sozinho, já que Stefan teria combinado de buscar os meninos, mas parou de responder as mensagens no dia anterior. Alan Luiz Silva Ramos Ventura, de 7 anos, foi enterrado ontem. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil toma novos depoimentos no caso da idosa internada à força pela filha e o genro, Nicole Tim. A idosa, que foi sequestrada e internada à força pela própria filha em clínicas psiquiátricas na região serrana, prestou um novo depoimento à polícia nesta terça-feira. Maria Aparecida de Paiva, de 65 anos, ficou 17 dias internada até ser resgatada pela polícia na sexta-feira. No novo depoimento, ela contou que somente ao chegar em casa descobriu que a filha havia alugado o apartamento dela durante o período da internação. Os advogados que representam uma das clínicas, a Revitalis, estiveram na delegacia e pediram que os depoimentos da médica e do diretor fossem remarcados para sexta-feira. Já a diretora da outra clínica também não compareceu. Destaque internacional: a morte de uma mulher dentro de uma viatura em frente a um hospital nos Estados Unidos coisa será medonha. investigada. É triste demais, porque ela estava realmente passando mal e quem foi ali atender a ocorrência não acreditou, né? Ela disse, ela tá fingindo. E ela estava, de fato, tendo um AVC, tendo um ataque ali. Mas os policiais, sem querer passar pano ou tirar culpa, eles foram levados a acreditar que ela estava fingindo, porque os funcionários do hospital... Isso, os socorristas Os ali. socorristas disseram, isso aqui é fingimento. Ela tá fingindo. Pode levar ela embora. Já teve alta, Já essa daí teve tá alta, fingindo. ela tá bem, não tem nada. E ela não tava, gente. É brutal o que aconteceu com essa senhora. Fala, Arthur Coelho. O hospital de Knoxville, no Tennessee, diz que iniciou uma investigação interna sobre a morte da mulher de 60 anos em uma viatura policial após a unidade se recusar a atendê-la. Manifestantes se reuniram em frente à prefeitura da cidade para cobrar uma investigação. O caso, que ocorreu no início do mês, repercutiu nas redes sociais após a divulgação das imagens das câmeras dos uniformes dos policiais. Lisa Edwards, que tinha sofrido um AVC, não tinha plano de saúde e por isso a unidade não prestou atendimento. Ela se recusava a deixar o hospital. Na gravação, um policial a ameaça de prisão caso Lisa não deixe a unidade. Ao ser colocada à força na viatura, Lisa sofre um outro AVC e é levada para o hospital, onde morreu. Uma autópsia mostrou que a morte foi causada por um derrame isquêmico de uma doença cardiovascular. Ainda não há informações sobre o início de uma investigação dos policiais. Bom, virando completamente a chavinha Mais aqui, tarde o Barão voltando. ele volta com mais informações direto dos Estados Unidos, né? Outros destaques. Grande Eduardo Barão. Beijo, Barão. Virando a chavinha aqui, voltando para o nosso Brasilzão, voltando para aniversariante do dia, cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo, o time mais popular do Brasil, é aquele que sacaneava bastante, né? O vascaíno, por o vascaíno ser o vice eterno, acaba de amargar o terceiro vice no ano. Tem um programa de TV em que quem faz 3 gols pede música. O programa é muito bom, né? É o Fantástico. É fantástico esse programa. É fantástico esse programa. O Ivan tá contestando, tá, os seus números, só pra te dizer. Ó, Ivan Brandão, tá bravo. Terceiro no Mundial, não foi vice. Terceiro no Mundial. No Mundial foi não menos chegou a que vice, perder, é verdade. Tem razão, são 2 vices e um terceiro colocado. Lá eles gostam de quem triunfa, de quem faz... Mas como a gente gosta de coisa mal feita, aqui quem pede música é quem se dá mal. Com a terceira derrota no ano, o Flamengo já pode pedir música. Bésame, bésame mucho. El mejor mariachi del mundo. Como si fuera esa noche la última vez. Mariachi Vargas de Tecatitlán. Los penales de la gente maraca se fue. Caramba, nos pênaltis, hein? Que sofrimento, gente. Que tristeza, que tristeza. Que grande amargor. E o Del Valle... Eu achei que você ia falar Yuri Queiroga. Tem mais informações? Não. Que pena. O Yuri Queiroga tem mais informações.
O Independiente Del Valle é o campeão da Recopa Sul-Americana ao bater o Flamengo no Maracanã. O Mengão até venceu no tempo normal por 1-0 com gol de Arrascaeta aos 50 minutos do segundo tempo. Após a manutenção do placar na prorrogação, eis que o próprio Arrascaeta definiu os rumos do jogo. O uruguaio foi o único a errar a sua cobrança de pênalti e o Del Valle venceu por 5-4. É a terceira chance de título que o Flamengo desperdiça em menos de 2 meses de temporada. Antes, o rubro-negro perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e sequer chegou à final do Mundial de Clubes, sendo derrotado pelo Al Hilal da Arábia Saudita nas semifinais. Lembrando que esse Del Valle também entubou o meu São Paulo no ano passado na final da... Oh meu Deus, me ajuda aqui. A Sublibertadores lá da... Ah lá, o Lucas vai lembrar. Sul-Americana, cara, que torneio safado, mas que é o que nos resta, nem isso a gente ganha atualmente. A mensagem chegou. Caraca, não fariam isso se fosse um time de São Paulo. Não, imagina. Mídia de São Paulo versus Flamengo. Ai, o Flamengo perseguido pela mídia, meu Deus. Porque a gente não fala todo dia que o Palmeiras não tem Mundial. Quase nada. Não, gente, tem várias mensagens de ouvintes dizendo que a gente tá pegando muito pesado com o Flamengo. Tá, então vamos ver. Porque o flamenguista quase não tem marra, não, né? O flamenguista quase não sacaneia os outros. Quase não sacaneia, quase não tem marra. A gente quase não convive com o Ivan Brandão aqui, a gente não aguenta a piadinha do Carlos Andreasa. Não. Gente, mas posso, vou dizer, tranquilo. Aquele gol no último lance do jogo acendeu a chama. Juro, eu achei que ia dar. Nossa, a torcida tava cantando já, time sem vergonha. Aí o Arrascaeta foi lá e falou, quem quer sem vergonha aqui? Aí foi lá no pênalti. Aí depois dos pênaltis torcida você. É você. Mas o Arrascaeta, sou eu. Mas esse aí não pode ser xingado. Não, esse comparece. Gente, é da vida, acontece. Praga de corintiano pega, é assim mesmo, tá? Sabe quem comparece também? É mais normal do mundo, perder 3 campeonatos em 2 meses. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia, Megali. Carla Bigato, oi, Milton. Sheila Magalhães, oi. Um grande abraço para todo o nosso time aí no Morumbi, hein? E o Flamengo? Todo mundo tirando pelo do Flamengo. Porque o Flamengo e o Corinthians são assim, quando perdem, nossa, todo mundo pega no pé. Mas eu tenho uma homenagem ao Flamengo na sequência e viva o Del Valle. Meus amigos, aí no ar, Il Silêncio, com Nino Rosso. É triste? Mas é um dos sons mais brilhantes e emocionantes que o homem bolou e colocou no ar. Eu estou colocando no ar também nossa homenagem ao Flamengo. E você, por favor, aí no Rio de Janeiro, vocês podem levar flores lá pro Ninho do Urubu. Põe do lado dos muros lá, porque eles não têm estádio, eles não têm campo. Mulambeira ainda não tem nem o terreno para isso. Então, aí, isso, meu rosto, capricha mesmo aí com a tua corneta. Entendeu? Mas que coisa, que tanto que o povo ficou feliz, rapaz. Tá todo mundo Del Valle, né? Ei, Flamengo, mas que gostoso. Agora, Flamengo, manda embora esse VP. Senão vocês vão virar, sabe o quê? Madureira, Bom Sucesso, Bangu. Vocês querem isso? Manda esse cara embora. Ele não tem palavra. Ele é ruim. Ele é muito ruim de serviço. Grande abraço pra vocês e até amanhã.